De hoje é identificar palavras do mesmo campo semântico nos textos motivadores e evitar repetições de palavras e ideias dentro desses textos. Geralmente quem vai escrever precisa ter essa variedade de conhecimento, né, acerca dos vocábulos. Então, às vezes a gente, até mesmo na fala, nós temos hábito de repetir. Então, isso a gente muitas vezes transfere para a escrita, esses hábitos. E é por isso que é necessário uma vigilância maior, né? Uma atenção maior na questão de quando você vai produzir um texto, de você utilizar os recursos, os mecanismos certos. E hoje nós vamos trabalhar dois termos, né? O primeiro são os chamados hiperônimos, são termos que eles são, pelo nome que você está vendo aí, os termos hiperônimos, eles são termos que têm uma amplitude maior, ou seja, é um termo maior, assim, que ele é considerado no sentido genérico, né? A gente vai ver exemplos disso dentro dos textos. Uma palavra que ela é genérica, que ela é ampla demais, ela às vezes você fala essa palavra e ela pode envolver diversas questões, certo? E os termos hipônimos, que são termos menores, ou seja, palavras que são mais específicas, têm um sentido mais específico, tá? Então, vamos aqui ver um exemplo de um hiperônimo, que é um termo genérico. Por exemplo, quando eu digo doenças, existem diversas doenças, né? É um termo amplo, é um termo genérico. Aí eu quero falar mais especificamente de que doença. Vamos supor aqui o mês de outubro, o Outubro Rosa, que é esse vídeo, ele foi feito para uma aula ainda no mês de outubro. E, por exemplo, câncer de mama é uma doença, né? Já é uma coisa mais específica, é algo mais específico. A diabetes, a cardiopatia. Então, doenças é um termo hiperônimo, e câncer de mama, diabetes, cardiopatia são termos hipônimos, são termos mais específicos, certo? E aí a gente vai, por exemplo, passamos o mês de outubro e vimos aí essa questão da campanha, né, contra o câncer de mama. Então a gente pode ver, o mês de outubro, rosa, ele nos remete a doenças, que é um termo genérico, diagnóstico, né, que é um termo também que pode ser genérico e pode ser específico, né? Cura, então a palavra doença, o outubro rosa faz toda essa relação. Quando eu falo de outubro rosa, eu me lembro, né, ou de câncer de mama. Aliás, quando eu falo de câncer de mama, eu me lembro disso, que ela é uma doença, eu vou precisar de fazer um diagnóstico, tem a ver com a questão da cura, né, a busca pela cura, o tratamento, a gente pode fazer uma relação, né, esse mesmo campo semântico aí, a questão do tumor, né, quando se fala de câncer de mama, você vai lembrar disso, né, que há um tumor, geralmente as mulheres são mais acometidas, né, os homens também, em pouco número, mas tem, né? Tem a questão da morte, a questão da prevenção. Então, veja aí, quando eu falo de palavras que têm o mesmo campo semântico, elas estão, quando eu falo da questão do câncer de mama, eu vou fazer toda essa relação dessas palavras, tá? Então, Outubro Rosa, lembra o quê? Lembra a campanha, é uma campanha, lembra de exames, é um mês, né, que é utilizado para fazer essa campanha. É um mês de alerta, certo? E aí, falando da questão do câncer de mama nos homens, só um avisozinho aí para o público masculino, né? Não é só coisa de mulher, não, viu? Homens também podem, é raro, mas também podem ser vítimas, né, dessa doença que tem matado, né, muitas pessoas. Então, tem aí a estimativa para 2018 e a gente sabe que foi um número, né? Veja aí 2013, quantas mulheres e quantos homens foram afetados pelo câncer, né? Certo? Nos homens é raro, mas acontece. Bom, vamos trabalhar um pouco uma redação que tem como frase tema desafios na prevenção do câncer de mama, certo? No Brasil.
E aí eu queria que você ficasse atento ao que vamos trabalhar com relação aos hiperônimos e hipônimos. A estratégia de usar hiperônimos e hipônimos é de você evitar repetições no seu texto, né? Não é só redação para quem vai fazer Enem, não. É também para quem vai produzir, de repente, um concurso, vai para uma seleção de um emprego, vai escrever algum texto, né, algum documento. E é importante você saber utilizar as variedades, né? No texto 1, esse texto que vai tratar sobre, esse primeiro texto motivador vai tratar sobre o câncer de mama, vai explicar o que é a doença, né? Os fatores de risco, certo? Vai explicar um pouco essa questão, né, de quando ocorre, né? Que período, né, mais ocorre, certo? E quais são as vítimas. Então, vai falar um pouco sobre a questão das mulheres, né, que desenvolvem doença, e a questão dos fatores de risco, tá? Então, o câncer de mama acomete mais as mulheres, né? E vai falar também dos fatores de riscos, tá? De risco. Todo esse parágrafo aí vai falar sobre os fatores de risco, certo? Que são exatamente a questão da idade. Então, o texto motivador ele serve para você ler e observar o que é importante extrair dele. O que é que vale a pena eu colocar no meu texto de autoria, né, baseado no texto motivador. E aí, há casos de mulheres que também desenvolveram a doença sem apresentar esse fator de risco, certo? Então, no texto 2, a gente vai ver aí um pouquinho da questão da idade, né, a faixa etária, né, 34 a 54 anos. É recomendado que as mulheres que têm 40 anos, mais de 40 anos façam o exame, né, anualmente, certo? Aí você vai ver um pouco essa questão da idade, vai ver também a questão do autoexame, que é importante, né? O risco em pessoas que fumam, a questão também de bebida, né? Quem bebe, a necessidade de absorver a vitamina D para redução do risco, certo? E também a questão alimentar, né? A dieta saudável, certo? E a atividade física. Então, são dados interessantes também aí, certo? No texto 3, a gente vai ver um pouco do diagnóstico do tratamento e o tratamento, né, precoce, que é isso aí, quando você identifica antes, tem mais chance de cura, certo? Que o tumor que mata mais mulheres no Brasil né, é o câncer de mama, e aí só perde para aliás, só perde para o câncer de pele, que não melanoma, né? Que é um câncer também que mata, certo? Mas esse texto aqui, 3, ele vai falar exatamente da questão das estimativas, que para 2016, ainda não confirmadas, eram de 57.960 novos casos, né? E 14.388 mortes. Então, aí vai falar da estimativa, certo? E com relação também à desigualdade, né? As mulheres pobres, elas não têm muito acesso ao tratamento, né? A questão da condição, tudo mais. Então, isso também afeta, né, a classe social, né? É, falada nesse texto aí, certo? A questão da desigualdade, do atendimento médico. Então, os textos motivadores eles servem para nos dar esse suporte, certo? E você vai identificar. Vamos agora analisar, partir para analisar uma redação que eu queria que você observasse o seguinte, com relação às palavras que são genéricas e específicas. Então, veja, o tema foi sobre a questão do câncer de mama, né? E aí eu quero que você observe que as palavras que estão em rosa fazem parte do mesmo campo semântico. Ó, câncer de mama, doença, unidade microscópica, né? Que é o tumor, né? Célula, seios, então células, tumor, veja, diagnóstico, preventiva, nódulo, são palavras que fazem parte desse universo, dessa doença, dessa enfermidade, certo? E aí a pessoa que fez a redação, ela utilizou variedades, e ela, né, na verdade essa redação ela foi um pouco refeita, eu acrescentei, fiz alguns ajustes, mas veja a variedade de palavras para não repetir, né,
os vocábulos, certo? Aí no desenvolvimento também, mulheres, ó, prevenção do câncer, né? Doença, prevenir, problema. Então, todas essas palavras elas fazem referência à questão da doença. Então, estão ligadas à doença, ao câncer de mama. E eu queria que você ficasse atento, porque existem palavras aqui genéricas e existem palavras específicas, certo? Quando eu falo da doença, do câncer de mama, eu estou especificando que doença é, né? Aí, quando eu. Mulheres, que tipo de mulheres? Aí aqui eu falo de todas as mulheres, aí eu já uso um termo bem genérico, né? Certo? Então, eu queria que você percebesse isso nesse texto, que ele foi totalmente desenvolvido pensando nessa variedade, certo? Dos termos, utilizando bem, tá? No outro vídeo, eu vou fazer a análise dessa redação, observando os problemas que ela teve, né? Na verdade, ela aqui ela está toda ajustada, mas a redação anterior você vai identificar que erros elas foram cometidos nela, certo? Então, perceba que a pessoa utilizou, lógico, é, fez algumas retomadas aos textos motivadores, né? Ela utilizou a questão da cura, ela utilizou a questão da doença, do diagnóstico imediato, né? Então, ela pegou um pouco daquilo que estava lá no texto motivador e trouxe para cá, certo? E aí, mais uma vez, retoma na conclusão, tá? A questão falando, né, do Ministério da Saúde, que ela envolve quem é que vai realmente, o agente que vai promover, né, a ação de prevenção do câncer, né, que aí a pessoa diz que deve oferecer uma educação a respeito da prevenção, certo? Por meio de cursos, postos de saúde, né, Ministério em postos de saúde. Então, todas essas palavras elas fazem parte desse universo. Quando eu falo em tratamento, em cura, né, em combate, em prevenção do câncer, eu vou envolver todas essas palavras que têm a ver com a questão, né, da doença, dos sintomas, dos sinais, da prevenção. Então, veja que interessante, você é uma variedade que você agora vai tentar trabalhar isso na sua redação, tá bom? Então, espero que tenha entendido sobre a questão dos termos genéricos e termos específicos, de utilizar bem essa variação para que você não possa ter um texto redundante.